Olá, meus amores, sejam bem-vindos à aula de ciências. Nós vamos fazer aqui a nossa correção, né? Que foi sobre a continuação do conteúdo de ar. E a gente teve a atividade da página 92 e 93. Então, aqui na nossa página 92, ele diz o seguinte, na primeira questão. O que você compreendeu por poluição do ar? Aqui você vai dizer o que você entendeu sobre poluição do ar, o que é poluição do ar para você. Então, não tem certo e errado aqui, tá? Você vai usar suas palavras para descrever o que você acha sobre poluição do ar, o que você entendeu. 2. Considerando o que foi estudado, de que forma a poluição do ar afeta a saúde? Como é que ela afeta a saúde? Ela causa doenças respiratórias, irritação nos olhos, problemas de alergia, intoxicação, entre outros problemas de saúde. 3. Escreva 2 atividades humanas que podem contribuir para a poluição do ar. Quais são elas? Podem ser queimadas, utilização de veículo, o veículo emite muita fumaça, depósitos inadequados de lixo, entre outros, né? Cite 4 doenças transmitidas pelo ar. Quais são elas, gente? Meningite, tuberculose, gripe, rubéola, né? São 4 exemplos aí de doenças transmitidas pelo ar. Realize uma pesquisa e escreva o nome das cidades mais poluídas do Brasil. Gente, essas aqui são as cidades mais poluídas do Brasil. Rio de Janeiro, Cubatão, Campinas, São Paulo, Curitiba e São José dos Campos. 6. Responda ao que se pede. O que provoca a poluição do ar? O que provoca, gente? São os poluentes emitidos pelas indústrias, pelos escapamentos dos automóveis, né? Nas queimadas e na decomposição do lixo, tá? B. Por que a energia eólica é considerada uma energia limpa? Por quê, gente? Porque não causa danos à natureza nem ao meio ambiente, certo? Continuando. 7. Leia a historinha. Antônio mora em uma casa muito grande, com um quintal enorme, onde tem um pomar, com muitas árvores frutíferas. As árvores deixam cair muitas folhas, e ele as recolhe e faz uma fogueira para se livrar delas. Todas as vezes que Antônio faz essa fogueira, a fumaça se espalha pelo ar e incomoda todos os vizinhos. De acordo com o que você estudou, o que você acha da atitude do Antônio, gente? A atitude do Antônio está errada, pois agindo assim ele polui o ar, né? Queimadas poluem o ar. Mesmo que seja uma queimada pequena, você não esteja queimando ali o mato da sua casa, sabe? Como ele fez aí, né? As folhinhas e tal. Mesmo assim está poluindo o ar, certo? Observe a imagem. Essa imagem aqui, 2 garotinhos abraçados. Existe algum risco de transmissão de doença entre as crianças? Nós vemos que nós temos 2 crianças abraçadas e uma está tossindo bem do lado da outra. Tem risco de transmissão de doença? Tem sim, gente, pois através do espirro, micro-organismos causadores de doenças podem ser dispersos no ar e contaminar a outra criança. Então, nesse espirro que ele deu aqui, ele já está liberando micro-organismos, e se esse garoto aqui respirar, esses micro-organismos, ele pode contrair sim a doença, que esse outro garotinho aqui tem. Aqui na 9, você estudou que podemos reduzir a poluição do ar tomando algumas atitudes. Que atitudes são essas? Escreva apenas 3 delas. Então, vamos lá. Alguns exemplos aqui, Criar combustíveis que poluam menos o ar, colocar filtros nas chaminés das fábricas e evitar o desmatamento e queimadas, etc. Aqui são só exemplos, são 3 exemplos, tá? E assim a gente encerrou a nossa atividade, a correção da atividade da semana passada. E agora nós vamos tratar o nosso novo conteúdo, que é solo, sobre o solo. A gente já falou sobre o ar, já falou sobre a água, agora vamos falar sobre o solo, tá? Logo aqui no começo ele fala que a Terra tem sua atmosfera dividida em 3 camadas, que é a crosta terrestre, manto e o núcleo, certo? Vendo aqui, gente, aqui tá mostrando as camadas, A primeira camada, essa daqui, é a crosta terrestre. Aí tem o manto, que é essa parte aqui em vermelho, e o núcleo, que é o que fica no centro, E que ele fala que a litosfera é a camada sólida da Terra, formada pela crosta terrestre e pela camada externa do manto.
Na parte externa da litosfera, encontramos as rochas e o solo que cobrem toda a superfície da Terra. Então, litosfera, gente, é essa parte que a gente pisa, que é o solo que a gente pisa, né? É a parte externa da Terra, né? Que ela é formada pela crosta, a crosta terrestre, nessa parte aqui, e pela parte externa do manto, certo? O solo, gente, é o que? É a camada mais superficial da litosfera, né? Que é justamente o que eu falei, o que a gente pisa. Nós temos a litosfera, né? E a camada mais superficial da litosfera, que é o solo, é onde a gente pisa, né? Que é formada por pequenas partículas de minerais. Nessa camada, há a circulação do ar e da água e, por isso, a existência de vida. O subsolo é a camada localizada logo abaixo do solo, certo? Então, no solo é onde há a vida, né? Onde a gente consegue plantar, né? Onde a planta cresce. Por que isso acontece? Porque ali no solo tem a circulação tanto de nutrientes, né? Quanto de ar como de água, certo? E isso propicia a vida. Subsolo é o que está abaixo do solo, né? Um pouquinho mais abaixo do solo é a camada chamada de subsolo, certo? A Terra ela tem várias camadas, como a gente está vendo aí. Aqui falando sobre as rochas, gente, nós temos alguns tipos de rocha, tá? E aí vamos falar aqui de algum deles. A magmática, gente, é a rocha originária do resfriamento do magma de vulcões na superfície da Terra. O granito e o basalto são rochas magmáticas. Após o granito ser polido, é usado na confecção de pisos, pias, lavatórios, etc. O basalto é usado basicamente para fazer calçamento de ruas. Então vamos lá. Gente, o que é o magma? Sabe a lava do vulcão? Pronto, lava do vulcão. O nome da lava é magma, tá? O magma é essa lava que tem no vulcão. Quando essa lava, ela sobe, né? O vulcão entra em erupção, essa lava sobe. Depois de um tempo, essa lava ela vai ser resfriada, né? Ela vai entrar em contato com o ar mais frio, né? Depois que ela sai de dentro do vulcão, ela vai entrar em contato com o ar mais frio, ela vai ser resfriada, ela vai endurecer. Quando essa lava endurece, ela vira rocha, que é nada mais nada menos do que a rocha magmática. Se você estiver na sua casa, né? Geralmente fica na cozinha, aquele balcãozinho, né? De pedra. Não é sempre da mesma pedra, tá? Tem pedras diferentes, mas se você tiver na sua casa, pode perguntar para o seu pai e para sua mãe. Se você tiver um balcãozinho de pedra na sua cozinha ou na pia, né? Você perguntar, pai, isso aqui é granito? Se for, você pode ir lá e, né, dar uma olhada nesse granito. Esse granito, gente, ele tá polido porque ele passou por vários processos na indústria, né? Na empresa, né? Responsável por isso, mas antes disso ele era o que? Era rocha que foi resfriada, né? Era na verdade magma que foi resfriado, transformado em rocha. Então esse granito era lava anteriormente, né? Antes de ser resfriado, ele era lava e depois do resfriamento ele foi retirado, né, da natureza e foi passado por vários processos para chegar a ser como ele, né, é confeccionado, como ele é comercializado, certo? Aqui nós temos os sedimentares, né? Que é o que? São rochas originadas com o passar do tempo, através do acúmulo de materiais que foram erodidos de outras rochas, magmáticas, né? Ou metamórficas, e que sofreram sedimentação. O arenito é uma rocha sedimentar muito usada na construção civil. Então, gente, as rochas sedimentares, elas são originadas com o tempo, né? De acordo com o acúmulo de alguns materiais. Os materiais vão se acumulando, né, se juntando, formando rochas. As metamórficas, gente, são formadas pela transformação de rochas magmáticas e sedimentares que se modificam com o tempo, apresentando uma forma diferente, né, ou novos minerais em sua composição. O mármore é uma rocha metamórfica, é usado na confecção de pisos, escadarias, pias, mesas, etc. Essa rocha é também usada em obras de arte. Então aqui nós temos a metamórfica, que ela é o quê? São rochas magmáticas ou sedimentares que se transformaram com o tempo, né? E aí nós temos aqui o mármore, que também é um tipo de rocha, pedra, né? Um tipo de pedra muito usado em cozinhas, né? Principalmente para pias, para balcão,
certo? E também, como está dizendo aí, muito usado em obras de arte, né, para esculturas. Erosão do solo. A erosão do solo é um fenômeno natural provocado pela desagregação de materiais da crosta terrestre, pela ação das chuvas, dos ventos, das águas, dos rios, entre outros. As partículas que compõem o solo são deslocadas de seu local de origem para outras mais baixas do terreno, para áreas mais baixas do terreno. O processo de erosão pode ser classificado em erosão pluvial, né, que é a ação da chuva, erosão fluvial, que é a ação das águas dos rios, erosão eólica, a ação dos ventos, erosão glacial, a ação do gelo, erosão química, alteração química das rochas, né, por fatores como calor, frio, ação dos seres vivos, etc. E a erosão antrópica, né, que é a ação do homem. Então, gente, a erosão ela é um desgaste do solo, tá? Quando o solo ele é desgastado, aí ele causa a erosão. Essa erosão ela pode ser causada tanto pela chuva, como pela água do rio, como pelo vento, como pela ação do homem, né? Tem vários fatores que podem causar a erosão. Continuando aqui, a erosão tem se intensificado pela ação do homem, pois ele tem modificado o meio natural de forma desastrosa. Um exemplo da ação danosa humana é a erosão observada em certas praias da região sul do Brasil, que se reflete na mudança nos locais de desova das tartarugas. Foi constatado que elas mudam seu ponto de desova quando a praia está alterada. Os fatores que contribuem para a modificação são desmatamentos, queimadas e urbanização. O avanço da erosão resulta em uma série de problemas socioambientais, como deslizamentos, enchentes, morte de espécies de fauna e flora, redução de biodiversidade, perda de nutrientes do solo, entre outros danos naturais e econômicos. Nós vemos aí que a ação do homem é o que mais danifica o solo, né, o que mais pode causar erosão. E com essa erosão vem muitos outros problemas ambientais, né, como a gente viu aí, perda de nutrientes dos solos, né, morte de espécies de fauna e flora. Então nós temos muitos danos que são causados ao meio ambiente justamente pela ação do homem, né, principalmente pela ação do homem, muito mais do que pela ação natural, né, como por exemplo desgaste por conta do vento ou por conta da chuva. Podemos proteger o solo contra a erosão tomando algumas atitudes como preservar a cobertura vegetal do solo, utilizar técnicas agrícolas menos agressivas, planejar construções, utilizar sistemas de drenagem e reflorestamento. O solo foi sendo formado há milhões de anos, exposto a mudanças de temperatura e a ação da chuva, do vento, do calor, dos seres vivos, da água dos rios e das ondas do mar. Tudo isso foi, aos poucos, fragmentando as rochas e provocando transformações químicas. E é dessa mesma maneira que está continuamente remodelando-se. Então o solo, gente, ele está sempre em transformação por conta de todas essas ocorrências que a gente já falou, né? Tanto a transformação por meio da ação humana, como também pela ação natural. Então ela está sempre em transformação. As rochas foram se fragmentando, quebrando-se em pedaços menores até formarem pequenos grãos de areia, argila ou calcário. Esses pequenos grãos têm também uma mistura de restos de seres que morreram, como animais e vegetais. Então aqui nós temos a rocha, né, construída, e aí devido a alguma ação, por exemplo, digamos da chuva, né, como está dando exemplo aqui, a chuva e vento, bate aqui e por conta da ação da chuva e do vento, com o tempo essas rochas elas vão se quebrando, né, como está mostrando aqui, e se quebrando cada vez mais até ficar em pedacinhos bem menores, né. Aqui diz, ó, que líquens e plantas se instalam. Líquens são associações, né, entre uma espécie de alga e uma espécie de fungo, tá? As raízes das plantas atuam na degradação da rocha e a sua decomposição contribui para a formação do solo. Então também a raiz das plantas, né, ela acaba infiltrando ali nas rochas e provocando também essa quebra, né, transformando ela em pedacinhos bem menores.
forma-se uma camada de solo capaz de sustentar as plantas. Então, essas rochas que vai se quebrando, ela vai se quebrando até ficar em pedacinhos bem pequenos, né, como o grão de areia, e realmente são os grãos de areia, certo? E esse grão de areia, ele é cheio de minerais, né? Ele tem muitos minerais que são propícios para as plantas, né, para que elas cresçam e se desenvolvam, certo? Nessas partículas, inúmeros seres vivos de pequenas dimensões conseguem se desenvolver. Quando morrem, os organismos desses seres vivos se decompõem, formando uma matéria orgânica que ficará junto às partículas de rochas, enriquecendo o solo. O mesmo acontece com os organismos dos seres vivos que vivem sob a superfície. Depois que estes morrem, seus organismos se misturam ao solo e passam a fazer parte dele. Essa mistura forma o humus. O que é humus, gente? Humus é um material formado pela decomposição de restos de animais e plantas. A quantidade de humus está diretamente ligada à fertilidade do solo. Assim, quanto mais humus o solo apresenta, mais fértil ele será. Então, esse resto, né, de micro-organismos que acabam morrendo, se decompondo, eles tornam o solo cada vez mais rico, cada vez mais fértil, né? O que é um solo fértil? É um solo em que tem todos os nutrientes necessários para que, por exemplo, uma planta, ela cresça, né? Ela se desenvolva. Então, quanto mais humus, né, existe nesse solo, que no caso aqui o humus é justamente essa mistura, né, de organismos que antes eram vivos e estão em decomposição com o solo, né? E esse humus torna o solo fértil. Então, quanto mais humus, mais fértil o solo será. Os sais minerais são importantes para a formação dos nutrientes necessários ao desenvolvimento das plantas. Dessa forma, os solos que apresentam diversidade de sais minerais em quantidade adequada são bastante férteis. O clima é um fator que influencia significativamente na fertilidade do solo, pois a água, vento ou calor em excesso podem diminuí-lo. A permeabilidade do solo. Permeabilidade é a propriedade do solo que permite que a água ultrapasse. Existe uma maior e uma menor dificuldade de escoamento dessa água. Isso vai variar de acordo com o solo em que a água se encontra. A água, quando escoa através de um solo mais granular, como a areia, tem mais facilidade de se transportar devido à alta porosidade do solo. Nos solos ricos em matéria orgânica vegetal, a presença de minhocas facilita o escoamento e o arejamento para o mesmo. Já nos solos mais finos, né, como a argila, acontece o contrário. A água não ultrapassa com facilidade. Então, podemos concluir que esse tipo de material é o ideal para impedir a passagem da água em alguns lugares. São próprios para a construção de barragens, pois apresentam baixa permeabilidade, contendo o fluxo da água. Então, o que é a permeabilidade, né? Permeabilidade é quando a água consegue se infiltrar no solo. E ela só consegue se infiltrar no solo dependendo do tipo de solo, né? Quando a gente tem um solo que tem mais areia, é muito mais fácil dele se infiltrar, da água se infiltrar, né, nesse solo. Já quando nós temos um solo em que a base dele é de argila, né, aquela coisa mais lamaçal, a água não consegue se infiltrar, né? E assim que se criam barragens, né? Como tá mostrando aqui, ó. Cadê? Como tá mostrando aqui, né? A água, ela fica presa no solo, né? Ela fica formando essas poças, né? Que podem ser grandes poças formando barragens, certo? Tipos de solo, vamos entender aqui. A maioria dos solos é composta por areia e argila, vindo de fragmentos das rochas e dos restos de plantas e animais mortos. Os solos são classificados dependendo da maior ou menor quantidade de areia, argila, calcário e humus. Vamos lá. O arenoso, gente, esse aqui que está mostrando na imagem, é aquele que tem uma quantidade maior de areia do que a média, né? Contém cerca de 70% de areia.
Ela é seca facilmente porque é muito porosa e permeável. Deixa a água passar com facilidade, né? Um exemplo é o solo da praia, né? Aquela areia. O solo comum da areia a gente chama de arenoso. Já o calcário, né? Que possui uma quantidade maior de calcário que os outros tipos de solo. Dele é retirado um pó branco ou amarelo que pode ser utilizado na fertilização dos solos destinado à agricultura. É permeável, com ele faz-se cimento, gesso, cal. Essa é exemplo aqui, uma mina de calcário, né? Calcário é isso aqui, gente, essa parte, essa coisinha branca aqui, essas rochinhas brancas, pedras brancas são os calcários, certo? Temos também o argiloso, né, que possui uma quantidade maior de argila que os outros tipos de solo. A argila é formada por grãos menores que os da areia, o que torna impermeável, ou seja, a água não consegue adentrar, não consegue entrar nesse solo. Além disso, esses grãos estão bem ligados entre si, retendo a água e sais minerais em quantidade necessária para a fertilidade do solo e o crescimento das plantas. Mas, se o solo tiver muita argila, pode ficar encharcado, cheio de poças após a chuva. A água em excesso nos poros do solo compromete a circulação de ar e o desenvolvimento das plantas fica prejudicado. É conhecido como solo massapê. Exemplo, pântano, né? O pântano é um tipo de solo argiloso. O mífero possui uma quantidade maior de humus que os outros tipos de solo, sendo bastante fértil. O humus ajuda a reter a água no solo, que se torna poroso e com boa aeração, e através do processo de decomposição dos organismos, produz os seres minerais necessários às plantas. É também chamado de terra preta. Exemplo, matas e florestas. Essa terra mais escura, gente, ela geralmente é uma terra mais fértil, é uma terra que tem mais humus, né? Por isso a gente chama de terra humífero. E a gente encerra, né? Nós temos a atividade que é da página 100 à página 102. Então, vocês podem estar ali dando uma conferida no conteúdo, né? Revisando para responder as atividades. Na semana de correção a gente volta para corrigir, certo? Então, meus amores, é isso. Um beijo. Se cuidem e até a próxima aula.